Olá, eu sou o Dr. Celso Mamoto e hoje eu vou apresentar aqui nesse vídeo um assunto um tanto quanto diferente dentro do estudo da medicina chinesa, da acupuntura. Não que seja diferente, ainda é baseado no conceito de que a acupuntura estabelece uma relação direta entre o ser humano e o próprio universo, através de uma energia vital. Esse conceito pode ser explicado de diversas formas, inclusive do ponto de vista religioso ou espiritual, no nosso caso. Então, a acupuntura é baseada no princípio energético. Esse princípio energético está baseado num conceito religioso da cultura chinesa, no taoísmo, mas essa diferenciação entre religiões, na verdade, são muito estreitas, são muito difíceis de a gente poder delimitar, e isso fica bem claro através dessa explicação. É que, assim como na medicina chinesa existem canais de energia, como por exemplo o da circulação sexualidade. E esse canal, ele possui em algum desses pontos uma explicação bem interessante do ponto de vista religioso ou espiritual, baseado principalmente dentro de algum desses seus pontos. Então, no caso, por exemplo, dentro do canal de circulação sexualidade, nós temos um ponto, que é o ponto CS6, cuja tradução do nome chinês pode ser interpretado como passagem interna ou caminho interior. Esse ponto tradicionalmente é usado para tratar situações de conflitos emocionais, sintomas como ansiedade, angústia extrema, pode ser atuantes com o uso desse ponto. Na sequência do canal de circulação sexualidade, temos o ponto CS7, que é chamado de Monte Elevado, uma referência na qual, após o caminho interno, a passagem estreita, você chega então à palma da mão, que é o Monte Elevado. Na sequência também temos o ponto CS8, cuja tradução pode ser descrita como o Palácio do Destino. Então, dentro desse ponto é como se erguesse um palácio com 8 salas, cada uma relacionada com um aspecto da vida de uma pessoa. O estudo da quiromancia, a leitura das linhas da mão, inclusive, é baseado dentro desse princípio. E finalmente, o canal de circulação sexualidade termina no ponto 9, que está localizado bem na ponta do dedo médio, e cuja tradução do nome pode ser interpretado como Fortaleza Celestial. Esse ponto tradicionalmente é usado para tratar sintomas como desmaios, perda de consciência. Em alguns tratados, inclusive, esse ponto é descrito como sendo um bom ponto para tratar pacientes em coma. E é nessa descrição então que eu fiz uma relação bem interessante da interpretação desses pontos do ponto de vista da cultura oriental com outras religiões. No caso, há uma religião mais afeita ao conceito ocidental, que é o cristianismo, principalmente numa interpretação dos evangelhos, principalmente no Novo Testamento. Esse ponto está bem relacionado com as passagens bíblicas. No caso, o ponto 16, a passagem interna, é uma referência clara à Via Crucis, ou seja, é uma passagem interna, uma passagem que está relacionada muito com até a função desse ponto 16, tratar angústia, tratar ansiedade, tratar um conflito emocional, como é a passagem bíblica referida no Novo Testamento. Aí, logo depois desse ponto 16, temos o ponto CS7, que é o Monte Elevado. Esse ponto Monte Elevado é o final da Via Crucis, quando então nós chegamos ao Monte Elevado, ao Gólgota, onde Cristo vai ser crucificado. Uma referência inclusive direta ao próximo ponto, que é o ponto Palácio do Destino, onde o destino dos homens é finalmente consolidado, em que Jesus então morre para pagar os pecados dos homens, ou seja, o destino do homem é concluído nesse momento. E o ponto CS9, Fortaleza Celestial, que trata então pacientes com estado de coma, ou seja, num estado de morte aparente, tem bem relação com o momento de ressurreição de Cristo, e sua ascensão até a Fortaleza Celestial, até o céu.
Assim, podemos ver que existem referências claras aqui com relação a religiões, e as religiões às vezes não estão tão separadas quanto nós imaginamos. E o estudo da acupuntura mostra então que ela não está diretamente relacionada só com o aspecto médico do ponto de vista ocidental, mas também com uma interpretação do mundo de uma forma muito mais ampla do que aquela que nós podemos estar imaginando.